Olá, tudo bem? Hoje eu estou gravando meu segundo vídeo da série Minha História. Se você quiser acompanhar desde o começo, é só clicar em algum lugar aqui no vídeo e assistir o meu primeiro vídeo, ok? Hoje eu estarei falando a partir da história que eu tive com meu primeiro professor de Libras, tá? Ele foi meu primeiro professor de Libras, meu namorado, ele ensinou Libras para mim, eu tive um desenvolvimento básico, né, da língua, depois o relacionamento acabou. Mas por que acabou? Porque me disseram, fiquei sabendo, que eu não era a sua única namorada. Ele tinha várias namoradas. Ele era muito namorador. Foi quando eu desisti e continuei a minha missão sozinha. Sou muito grata a ele, porque foi ele quem deu é, as primeiras ferramentas para que eu pudesse iniciar o trabalho com surdo. Foi com ele que eu aprendi o jeito de ser surdo, o básico de Libras. Ele me deu muitas riquezas, tá? Ele me introduziu ao mundo do surdo. Por isso, eu sou muito grata. Ele me levou, inclusive, a conhecer a Igreja Batista do Guabirutuba, um bairro de Curitiba, onde tinha uma igreja. O pastor Marco liderava, era pastor de um grupo de surdos. Lá eu fui com ele, conheci o grupo de surdos, conheci o pastor Marco. Depois também ele me levou a conhecer a Associação de Surdos de Maringá, que eu desconhecia, tá? Eu comecei o trabalho com surdo em 1990 e no mesmo ano a associação foi fundada, todos surdos, tá? Todos os membros, fundadores, todos surdos, inclusive o presidente fundador, surdo também, o nome dele é Marcel, o sinal dele é esse, tá? Eu fui a primeira intérprete a adentrar a associação, eu frequentava todos os domingos, depois de ter terminado, né, o relacionamento com o meu professor, tá? Eu chegava lá e os surdos me olhavam assim com um estranhamento, eu percebia que eles ficavam bastante desconfiados da minha pessoa, eu sentia bastante constrangimento de estar ali sem saber me comunicar fluentemente, mas todos os domingos eu estava ali. Na minha igreja, acontecia um problema, porque o pastor que me apoiava, que começou a me apoiar, deixou a igreja e o pastor substituto não tinha muita empatia pelo meu trabalho. Então eu decidi procurar uma outra igreja para instalar o meu ministério com surdo, tá? Eu cheguei na primeira igreja. O pastor foi muito empático, eu gostei muito dele, só que ele me disse que a igreja passava por uma transição e talvez ele não ficaria ali. Foi quando eu decidi procurar uma segunda igreja, tá? Chegando na segunda igreja, o pastor, depois de eu falar do meu chamado, do ministério, o pastor aceitou, eu mudei para essa igreja, comecei a trabalhar, os surdos começaram a chegar pouco a pouco, só que qual é a dificuldade que eu tinha com o trabalho com surdo na época, logo no começo? A maioria era masculina, a maioria, todos eram homens. E um deles era aquele que me assediava, que me perseguia, porque ele queria ter um relacionamento comigo. Por mais que eu explicasse, olha, eu não sinto nada por você, sou tua amiga, você é meu amigo. Ele me atacava, sabe? Ele queria ter alguma coisa comigo à força. Ele me assediava. Era terrível enfrentar aquele rapaz. Como eu sonhava em ter mulheres no grupo, sabe? Como eu sonhava que mulheres viessem para o grupo, que eu tivesse a oportunidade de me abrir, de falar com as mulheres, de mulher para mulher. Eu frequentava a associação, tentava me aproximar dessas mulheres, mas eu tinha uma dificuldade ainda de me comunicar com elas. Só sabia o básico, só o básico.
Aos poucos eu ia me aproximando e aí um dia resolvemos fazer um congresso na igreja, tá? Organizei um congresso e eu convidei todos os surdos da cidade para participar e as mulheres foram. Entre elas tinha uma que me odiava, mas eu as tratava com muito carinho. Quando acabou o congresso, elas continuaram frequentando meu grupo, continuaram frequentando a igreja, e eu pude desabafar com elas sobre a dificuldade que eu tinha com esse surdo que era obstinado, que era obcecado por mim e que eu sofria muito. Elas decidiram fazer uma reunião e baixaram no grupo ali na igreja um decreto e disseram: olha, nenhum homem a partir de hoje pode se aproximar da Cleusa com intenção de namorá-la, de assediá-la. A partir de hoje, se alguém tiver esta atitude com a Cleusa, será expulso do grupo. Sabe o homem que me perseguia? Sabe? Lembra? Ele tinha o mesmo sinal que o meu, este sinal aqui, o mesmo sinal. Naquele dia, os surdos decidiram trocar o meu sinal. O meu sinal deixou de ser aquele para ser este sinal aqui. Por quê? Porque eu tinha o mesmo sinal que ele. E havia muita confusão na comunidade surda por causa do sinal parecido. Por quê? Ele, pelo fato de não conseguir me namorar, ele saía pela cidade toda, encontrando surdo e espalhando calúnia ao meu respeito. E isso não era já do agrado dos surdos, por isso que eles resolveram mudar o meu sinal para que não houvesse nenhuma confusão minha em relação à postura e às condutas deste rapaz. Eu sofri muito, 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 muito. Inclusive, depois deste rapaz, né, que inclusive foi expulso, foi afastado do grupo, apareceu um outro homem, e este homem era casado. E ele vinha, e ele falava comigo que ele queria me namorar, que ele queria ter um relacionamento comigo, sabe? De tanta insistência, e eu dizendo que não, ele parou, ele desistiu. Ok, agora eu vou falar de uma coisa boa. Nesse tempo também, em meio a essas turbulências toda que eu vivia, nós começamos a primeira turma de Libras na igreja. Eu trouxe o professor Roberto, surdo, de Londrina, e ele foi o professor a dar aula para a primeira turma de Libras na minha igreja. Realmente foi um presente este curso, porque daí agora eu não estava mais sozinha como intérprete. Eu ganhei algumas intérpretes para a minha equipe. Só que outro problema na igreja aconteceu. O pastor estava com algumas atitudes, algumas condutas, eu não concordava. Eu saí novamente da igreja. E vocês sabem quem eu encontrei? Eu encontrei aquele mesmo pastor da primeira igreja que eu visitei. Eu adorei, foi maravilhoso. Fui para lá eu desenvolvi, cresci, fiquei cada dia mais fluente, passei a viajar, participar de congresso. Fiquei 9 anos trabalhando com surdos em Maringá. Antes eu me casei, é lógico. Depois eu adotei meu primeiro filho surdo, o Fernando. Meu primeiro filho surdo, o Fernando. No terceiro vídeo eu vou explicar como aconteceu a adoção do Fernando, ok? No terceiro vídeo, não percam, não percam. Eu estarei contando pouco a pouco a minha história, resumidamente. Impossível contar toda a história no vídeo, não é? Mas agora, eu quero que vocês curtam este vídeo, se inscreva, me siga no meu Instagram, no meu Facebook, ok? Tchau, tchau, um abraço e até o próximo.